Estava conversando ontem, né, conversei até com 3 pessoas aí, uma delas advogado tributarista, sobre essa questão do transporte coletivo. Ninguém encontra razão. A evidência de que existe uma deliberada decisão de perseguição política. Existe alguma coisa que a população não sabe e não compreende. 15 dias a cidade sem transporte coletivo, ou seja, então Ponta Grossa não precisa mais do transporte coletivo, não há transporte coletivo, vai ser uma cidade única no Brasil, no mundo. Porque se a cidade pode ficar 15 dias sem transporte coletivo, pode ficar 15 meses, 15 anos, não é? Então, existe alguma coisa aí muito mal explicada nisso aí, e isso mal explicado vai gerar consequências sérias. Então, as pessoas com as quais eu conversei, pessoas experientes, né, pessoas que vivem o dia a dia da cidade, elas concordam que isso vai provocar consequências danosas para o município, porque naturalmente a empresa tem que ir à justiça. O município, como poder concedente, está mandando a empresa não trabalhar. Então a empresa não tem culpa. Ela está sendo levada para uma crise pelo poder concedente. Por consequência, o poder concedente vai ter que responder por essa crise por ele provocada. Vai ter que pagar os prejuízos disso. E isso vai levar a um negócio chamado improbidade administrativa, que é a abertura do caminho para um processo de impeachment. Mas é natural, porque é uma crise que todo mundo está vendo, provocada por ela, e ela agora talvez por uma questão eminentemente pessoal, birrenta, não, eu não volto atrás. Muito bem, não volta atrás, vai ter consequências. O dinheiro público que poderia ser empregado em obras aí a favor da comunidade vai ter que ser destinado para repor o dano causado à empresa. Estou falando aqui sem nenhuma paixão, né? Porque fui conversar com outras pessoas, né? Advogado tributarista, não, isso aqui são favas contadas, isso aqui é bater na porta da justiça e a justiça dizer, pode pagar, vai pagar a conta. E daí ela decide sozinha, ela já se acha dona da cidade, não tem ninguém no governo para dizer, prefeita, vamos sentar um pouco, vamos raciocinar. Olha, agora abriu parcialmente o comércio. Como é que os funcionários, os proprietários têm que responder aí pelo transporte, pagando mais caro. Mas e as pessoas que compram, como é que elas são trazidas do bairro para o centro, levadas de volta para casa? Como é que funciona o comércio sem o transporte coletivo? Pelo jeito, não tem nada com isso. Não tem. Ela não tem um comércio popular, então não tem nada com isso. Aí o problema é o prejuízo da sociedade por começar a descobrir que elegeu uma pessoa despreparada, uma pessoa incompetente, capaz de criar uma dificuldade para um serviço eminentemente público, de interesse público, de necessidade pública, de benefício para a população. Como pode? Qual é o motivo concreto, real, de que o ônibus parado garante saúde? O ônibus parado não leva ninguém para o hospital. Pode fazer com que contrate o transporte particular para levar para o cemitério. É bem possível. Então, as pessoas de bom senso, elas não estão compreendendo, e não há como compreender. O consenso é de que isso gera consequência. Aliás, já está gerando consequência. E aí a Câmara Municipal precisa intervir, o colegiado lá de 19 vereadores, dizer, escuta, está acontecendo uma anomalia na cidade. A prefeita perdeu o endereço da casa já nos 90 dias. Qual é a razão de pegar uma empresa, impor a uma empresa responsável, uma empresa que tem história, uma empresa que presta um serviço de qualidade,
Um sacrifício desse tamanho, são mais de 1.000 funcionários, onde fala a empresa, está falando dos funcionários. Agora, os mais de 1.000 funcionários vão fazer fila aí para pegar a cesta básica de R$150, mas a cesta básica não vai resolver o problema dessas mais de 1.000 famílias da empresa. Então eu estou trazendo essa conversa de ontem com essas pessoas, claro, tem que conversar, ouvir ideias e o consenso, né? As consequências. Claro que isso vai impor. Então os vereadores parece que fizeram um abaixo-assinado lá, fizeram uma proposição para a prefeita repassar um dinheiro para pagar os funcionários, daí parece que já foi retirado, já houve gente criticando a iniciativa dos prefeitos. Não podem criticar, não, porque o município vai ter que pagar, a responsabilidade é do município, tem que criticar a prefeita. Os vereadores estão certos de pedir, fazer alguma coisa. Até eu acho que os vereadores deveriam apresentar um projeto revogando o decreto dela, revogando tudo. O comércio volta à normalidade, o transporte coletivo volta à normalidade, o povo volta à normalidade, com todos os cuidados necessários para combater o vírus aí, todo mundo usando máscara, o álcool em gel, sem aglomeração. Pronto. Quantas cidades estão sobrevivendo assim? Então o legislativo deveria fazer isso, revogar esse decreto. Mas o que eu queria trazer nesse bloco, essa conversa que eu tive com essas pessoas, em que as pessoas falam assim: a gente não compreende, deve existir uma razão política, pessoal, alguma coisa, mas nada que contemple interesse público. Ou seja, o povo vai pagar caro por uma decisão estúpida que a prefeita tomou. Infelizmente, a gente começa a se preocupar com os 3 anos e 9 meses que restam, se é que ela vai ter condição de cumprir o seu mandato.